a liderança tem que querer mudar elas mesmas. Né? Então, tem que se comprometer a desaprender o antigo. Essa é a primeira pergunta. A liderança está comprometida a desaprender o modelo antigo e mudar a maneira que a própria liderança trabalha? A gente, né, nesse papel de liderança, a gente tem que levantar esses comportamentos, né, que contradizem o nosso desejo. A gente que tem que... a gente tem que perguntar para o time, vocês foram lá conversar com o cliente, qual o problema que a gente está querendo resolver? Que problema do cliente a gente está querendo resolver? Olá, tudo bem? Aqui é o Produto em Pauta, além das buzzwords. A nossa ideia aqui é a gente falar sobre temas, né, de produto, palavras de produto, buzzwords de produto e destrinchar um pouquinho elas, contar um pouco mais em detalhe o que elas realmente significam, né, como é que a gente aplica elas no dia a dia. Aqui é o Joca. Aqui é o Felipe Castro. E hoje a gente vai falar, é uma continuação até do que a gente estava falando, né, de cultura de produto, do jeito, né, de modelo de produto, né, de operar. A gente já definiu o que é e por que é importante, então se você não viu, recomendo ir lá dar uma olhada nesse episódio. E agora a gente vai falar como que a gente muda, né? O que a gente pode fazer para a gente mudar uma cultura, né? Que a gente está falando de mudar a forma das pessoas trabalharem, né? A forma das pessoas fazerem as coisas. E aí eu só começo dizendo uma frase, né? E aí vou deixar o Felipe trazer um pouco mais do lado dele, mas assim, dica, né? Não muda por mandato, não tem como. A partir de hoje a gente vai trabalhar desse jeito. E aí você escreve um monte de regras ali, agora a gente vai entregar software todo dia, a gente vai focar no resultado. Não é assim que acontece, só vou dar essa dica. E não é batendo na mesa, né? Falando, agora vamos mudar. E isso é engraçado, isso é uma coisa que a gente conversa muito sobre diferenças que tem, né, dos meus clientes aqui no Brasil, clientes internacionais, seja Estados Unidos ou Europa. Tem uma coisa que é igualzinha. Né? Você conversa com as pessoas, tá, e se esse executivo e esse executivo aqui não quiser mudar e tal, ele vai ter que mudar, ela vai ter que mudar, porque a organização tem que mudar. Tá, e aí vocês estão dispostos a ter que trocar a pessoa assim? Ah, veja bem, aí não é assim, mas como assim? Peraí, não, mas você falou que ele tem que mudar? Não, mas veja bem, não é. Isso é o mesmo comportamento, né? Então, assim, não adianta bater na mesa, mas tem que mudar, temos que transformar, não temos tempo de ficar esperando. Mas são pessoas, é ser humano, né? É difícil, é complexo. A pessoa pode ser talentosa numa coisa, mas não acreditar na mudança. Então, assim, não adianta querer bater na mesa e achar que vai mudar pessoas de uma hora para outra, né? E aí, a grande pergunta é, como é que a gente faz a transformação pegar? Né? Como é que você faz fazer transformação cultural virar realidade? Porque é muito fácil, o padrão que eu vi várias vezes as pessoas começam a mudar, se empolgam, você lança um programa novo, vamos fazer isso, aí começa a fazer e aí depois e volta tudo normal, volta tudo como era antes. Né? Isso acontece com tudo, acontece com Agile, aconteceu com o OKR, acontece com produto, né? E aí tem lá a onda nova, e aí quando você vê, está todo mundo trabalhando igualzinho como trabalhava antes. Né? Você vê esse padrão também, Joca? Vejo bastante isso acontecer. E aí, enfim, tem uma condição que ela é sine qua non, né, sem a qual não há para fazer a transformação, que é o desejo da liderança, do C-Level, incluindo a CEO da empresa. Assim, né, tem que querer, né, fazer essa transformação. E para querer, precisa saber primeiro o que é, né, e depois por que é importante mudar, né, que é o que a gente conversou no episódio anterior. Mas não é só isso, né? Não basta querer, né? Não tem essa questão só do querer. Né? É importante ter esse patrocínio, né? A gente costuma chamar isso de patrocínio do C-Level ali, mas não basta só o querer, né? Tem mais coisas que a gente precisa fazer. E uma coisa que eu costumo apresentar, né, para os times onde eu falo de mudança a gente precisa mostrar para a organização que esse modelo de trabalho gera resultados melhores. Ou seja, em última instância, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir gerar um resultado relevante para a empresa usando essa forma de trabalhar, esse modelo de trabalhar com produto. É nessa linha que você vai também, Felipe? Você usou o termo patrocínio, né? Tem que ter o patrocínio, né, da liderança. E aí tem algumas coisas para falar sobre isso.
Primeiro, eu acho que não é só o patrocínio, né? Não é assim, o buy-in, que a gente fala, né? Uhum. A liderança tem que querer mudar eles mesmos, elas mesmas, né? Então tem que se comprometer a desaprender o antigo. Essa é a primeira pergunta. A liderança está comprometida a desaprender o modelo antigo e mudar a maneira que a própria liderança trabalha? Porque eu vejo em muitas empresas aquela coisa, não, eu deixo eles fazerem essa besteira aí, mas eu não vou me envolver, não tenho tempo para isso, não quero, estou muito ocupado, não tem que mudar. Né? Então, eles têm que mudar, não somos nós. Né? Isso não leva a lugar nenhum. Né? Então, não é patrocínio, não é sponsor, tem o buy-in, não é dar a autorização. A liderança está comprometida a desaprender o antigo. Né? E aí tem uma frase do Patrick Lencioni que ele fala que o fator principal de mudança de qualquer tipo de organização é se a primeira pessoa é o comprometimento genuíno e envolvimento direto. Né? A pessoa está realmente comprometida, genuinamente comprometida a mudar, e está diretamente envolvida naquilo. Né? Não pode delegar, não pode. Assim, né? Então, a pessoa tem que estar realmente entendendo a importância daquilo. Né? E, como a gente falou no outro episódio, GenAI é uma grande oportunidade para isso, porque está todo mundo entende a gravidade e a importância, né, de GenAI. E não tem como você aproveitar a GenAI sem modelo de produto, a gente falou isso no episódio anterior. Então, acho que tem essa oportunidade. Né, aí. Então, primeiro, não é só patrocínio, é envolvimento direto com o tem que mudar eles mesmos. Né? E segundo, uma coisa que eu aprendi do jeito difícil, do jeito duro, eu tenho a cicatriz para mostrar, é que não é só CEO, né, ou CEO a CEO. Né? Quando você começa a ficar um pouquinho maior, é o meio que define se a transformação cultural vai acontecer ou não. Né? É ali a média liderança, a média gerência, o que você queira chamar. Né? Então, sempre acontece, transformação acontece no meio. Eu já vi isso em várias organizações, onde você fica lá, cara, o CEO está fazendo os diretos, você leva, estou querendo fazer, mas o meio está completamente desorganizado, está indo para o outro lado. Então, a transformação acontece no meio. Né? Sim, a liderança tem que estar, a executiva tem que estar comprada, mas é mais fácil acontecer o contrário, né? Quando o meio quer fazer e convencer a liderança do que, né, sem o meio. Né? É verdade. E tem também essa coisa, mas como é que eu convenço o CEO? Geralmente pegando um pedaço da organização e mudando ali primeiro, mostrando o resultado, e depois você convence. Né? Então, se você tem que começar sempre pelo CEO, não tem que começar sempre pelo CEO. Você tem que começar com alguém, um líder ou uma líder, que tenha poder suficiente para dizer, neste pedacinho aqui da organização a gente vai fazer diferente. Então, geralmente, diretor, VP, esse nível de poder, tem que ser alguém que tenha poder para fazer esse pedacinho aqui a gente vai fazer diferente. Então, não dá para, normalmente, um time sozinho mudar, né, porque a liderança tem que estar envolvida. Então, você tem que ser um pedacinho da organização. E uma coisa que eu também já aprendi a duras penas, quando começa a ser uma organização um pouquinho maior, não é uma transformação, são várias transformações. E cada pedacinho é diferente. Né? Você pega o peso de 500, 800 pessoas. Tem lá o diretor que não quer fazer daquele jeito. E aí aquele pedaço não vai mudar. Né? Não adianta. Né? Então, não precisa nem ser uma empresa de multinacional ou mega corporação. Às vezes, uma empresa já de médio porte. Né? Se não... a liderança daquele pedaço não quiser fazer, você não vai mudar aquele pedaço. Então, você tem que tratar como várias transformações. Né? Vários pedacinhos. Faz sentido para você, Joca, na tua experiência? Faz, total. Na verdade, assim, quando a gente está falando de mudança cultural, a gente tem que ter uma consistência, né, de bater o bumbo ali, né, de estar constantemente trazendo esse tema. E uma coisa que eu gosto muito, você falou, né, de ter times pequenos, né, usando já, né, o modelo de produto, né, a forma de operar de produto, a cultura de produto. Outra coisa também que eu gosto muito esses times pequenos que estão usando esse modelo, ou até coisas que você já fez no passado. Eu já encontrei situações assim, coisas que você já fez no passado, que você usou o modelo de produto, até usou um pouco das técnicas de produto, usar aquilo como exemplos reais, né? Eu tenho um case super legal, é curtinho, mas ele é bem interessante na época do Gympass, quando eu entrei no Gympass, apesar de tech company e tal, né, viver dentro do mundo de VC,
a cultura, o modo de desenvolvimento de produto ainda era, isso em 2018, ainda era bem mais tradicional, bem modelo waterfall ali. O time de desenvolvimento de produto tinha 30 pessoas, incluindo produto, engenharia, design, e a empresa já estava com 800 pessoas, era uma empresa bem grande. Então, o time de produto ele era um tomador de pedido ali, fazia pedidos mesmo. E quando eu entrei, uma das minhas preocupações era mudar essa forma de operar, né? E aí teve uma situação super curiosa ali, que a gente aproveitou para usar como exemplo, que fechou com uma academia, que era um wishlist nosso, era uma daquelas academias super importantes que a gente queria muito fechar, só que a academia falou, olha, para fechar com vocês, eu preciso que isso aqui aconteça no processo de check-in. Aí o gerente de contas trouxe isso para o time de produto e falou, olha, precisa implementar desse jeito que está aqui, senão a cliente não entra. Aí a gente analisou aquilo, ia mudar completamente o processo de check-in, ia ficar muito ruim, né, a experiência para todo mundo, ia ter que fazer um if academia tal, faz desse jeito, ia complicar muito a vida, né. Aí a gente perguntou para o gerente de contas, a gente pode conversar com a cliente? Chama uma reunião com a cliente só para a gente entender um pouco melhor a necessidade. Aí chamou a reunião com a cliente, aí a cliente veio, inclusive junto com o jurídico, porque tinha uma questão do waiver, né? A pessoa, para fazer o check-in na academia, tinha que assinar um termo de isenção de responsabilidade. O waiver é isenção de responsabilidade. E aí ela fez o mock-up mesmo, fez o protótipo ali para a gente implementar. Aí na conversa a gente perguntou, mas vem cá, a gente precisa fazer exatamente desse jeito aqui que você pediu? É essa a forma? Aí a pessoa lá do jurídico, do cliente, né, virou e falou, não, isso aí foi a gente tentando ajudar vocês, né, a implementar mais rápido, mas não, do jeito que for, pode ser outra solução. Ah, pode ser outra solução? Poderia ser isso aqui, ó, ao entrar no check-in ali, eu coloco uma frase embaixo dizendo, ao fazer o check-in nessa academia, você está concordando com os termos de isenção de responsabilidade que estão nessa URL. Aí o jurídico falou, não, nossa, isso aí é perfeito para a gente. Aí a gente pegou, fez o quê? Virou o computador e falou, está implementado, porque isso era uma feature de cadastro de academia. E aí o que aconteceu com isso? Por que eu conto esse exemplo? O gerente de contas que estava acompanhando, ele percebeu, né, esse modelo de trabalhar, de entender qual é o problema para o time pensar em soluções, eventualmente pensar em soluções mais rápidas. E aí o que aconteceu a partir desse momento? Né, esse gerente de contas contou para as outras pessoas do time de vendas, né, esse acontecido, e a partir dali todas as pessoas do time de vendas, ao invés de trazer o pedido do cliente, olha, preciso implementar isso aqui para fechar com esse cliente, ele já começava a trazer, olha, o cliente pediu isso aqui, mas não sei não, vai lá conversar com o cliente para entender melhor o problema, que de repente vocês têm uma solução melhor para implementar. Então, esses exemplos práticos ajudam muito a gente a criar essa cultura. Quando as outras áreas começam a perceber o valor entregue, né, pelo uso da cultura de produto, desse modelo, né, que a gente consegue entregar soluções melhores, mais rápido, mais eficiente, mais baratas, eles acabam comprando, mas eles precisam ter uma prova de que isso acontece. Então, é nossa responsabilidade como líderes de produto enxergar essas oportunidades e usar elas como benchmark, né, dentro da organização. Essa história me lembrou quando eu trabalhei com a Expedia anos atrás, né, o cara que era presidente da unidade mundial Expedia no mundo, da Max Expedia no mundo, perguntaram para ele, como é que a gente convence as outras áreas, né, que estão querendo mudar, que não mudaram ainda? Ele falou assim, olha, mudança cultural, você tem que fazer duas coisas. Você tem que continuar fazendo e ter sucesso. Se você continuar fazendo e tiver sucesso, a pessoa do lado vai te copiar. Entendeu? Então, você não precisa convencer as pessoas. Se você continuar fazendo o que você está fazendo e tiver sucesso, as pessoas vão ver que você está tendo sucesso e vão te copiar, e aí você ajuda elas. Né? Então, essa sua história é isso. Né? O vendedor foi lá, teve sucesso, e aí as pessoas começaram a copiar aquele vendedor. Né? Então, a gente gasta mais tempo tentando convencer os outros do que ter sucesso. É melhor você, né, focar em ter sucesso. Né? E também, construindo em cima dessa tua história, um aprendizado que eu tive é que as pessoas falam muito em usar time piloto, até o Mário fala em usar time piloto, né? E como em produto, né, o time é fundamental, e eu também no começo, tem que trabalhar com os times. E aí, uma vez eu fui trabalhar com uma empresa americana de varejo, Ford 500, e aí falamos com o diretor era ex-Amazon, e aí fala, isso aqui tá fácil, vai ser moleza, né? Ensinar esse time aqui a focar em outcomes e tal. E aí pegamos dois times ali de produto, treinamos as pessoas, etc., saiu completamente do radar dos executivos, porque os executivos não participavam do processo.
E aí não mudamos nada. O time queria mudar, mas não adianta, o time não tinha autonomia para fazer. Né? E aí foi uma tristeza, né? Porque não mudou nada. Né? Assim, tipo, o workshop foi ótimo, as pessoas adoraram, até os executivos participaram do workshop e adoraram, mas eles não participaram da mudança cultural, entendeu? Do check-in, de mudar a maneira de trabalhar. Então, foi um aprendizado duro que eu tive anos atrás, não é time piloto, é líderes piloto. Você pega líderes, pedaços da organização, e faz, dependendo do tamanho da organização, você faz, é um só, né? Você trabalha com o time de liderança ali, executivo, com o C-level e tal. Mas quando você começa a ficar um pouquinho maior, né? Você começa a ter que pegar em pedaços. Né? E aí, quando você trabalha com organizações muito grandes, né? 10 pessoas, normalmente o que eu falo assim, cara, a gente tem que conseguir quebrar em pedacinhos de 500 a 2.000 pessoas. Eu aprendi que esse tamanho é o tamanho que dá para a gente gerenciar. Entendeu? Assim, eu consigo pegar líderes que já têm poder e autonomia, né, para mudar, e também não é tão grande que as pessoas se perdem. Né? Tem níveis demais. Então, naquela ideia que o meio ali, a liderança média, é que faz mudar. Então, você tem que ter líderes piloto e não times piloto. Isso aí, se a liderança não mudar, a liderança tem que se comprometer a desaprender e mudar. Depois que a liderança muda, aí você consegue mudar os times. Né? Perfeito. Porque não adianta. E eu, assim como muita gente, eu fiz errado. Vamos ensinar o time, porque o time... Sim, cara, o coração do modelo de produto são os times, mas se a liderança não estiver funcionando, nada faz. Foi até o que você trouxe ali no começo mesmo. O líder, além de patrocinar, ele tem que estar disposto a mudar também. É ele e ela que setam um exemplo para a organização. Isso é fundamental. Mas sabe uma outra coisa que você falou que assim, é muito importante e está ligado com essa questão de transformar mesmo? Assim, quando a gente está pensando em transformar para o modelo de produto, a gente acaba, e até tem a ver com o tema aqui dessa série de episódios que a gente está fazendo, a gente acaba entrando com vários buzzwords de produto. Porque a gente tem que ter hipótese, porque a gente tem que fazer discovery, porque aí a gente vai fazer um MVP, e depois a gente vai criar o OKR. A gente vem com esse monte de buzzwords, que é uma linguagem nova, é um idioma novo para aquela organização, que ela não entende direito o que é, e, na verdade, a organização talvez nem queira agora entender, porque a única idioma, né, o único a língua franca de toda a organização é resultado, é gerar resultado. É exatamente o que você falou do CEO da Expedia. Mostra que aquilo está gerando resultado. A partir do momento que você mostra que aquilo está gerando resultado, que essa forma de trabalho está gerando resultado, você ganha você ganha o direito de falar como você está atingindo esse resultado. Aí você pode soltar o teu produtês, né, à vontade, falar todas as palavras de produto, porque você gerou o resultado utilizando as técnicas de produto, os princípios de produto, e a partir daí você consegue falar, então, eu atingi esse resultado fazendo um discovery, eu fui lá e conversei, no exemplo que eu dei ali, conversamos ali com a pessoa do Legal para entender, precisa ser desse jeito? Qual o problema que você quer resolver? Pode ter outras formas de resolver? Isso é discovery, no final das contas. Né? Então, aí você explica, olha, isso que a gente fez aquele dia é discovery, por isso que a gente conseguiu um resultado mais rápido. Então, antes de falar produtez, né, a gente, para pensar numa transformação, a gente tem que falar a língua franca da empresa, que é resultado. Gera resultado e, a partir daí, você começa a contar como que o resultado foi atingido usando as técnicas do modelo de produto, da cultura de produto. Mas mesmo... voltando para aquela questão, como é que a gente faz a transformação durar, né? A transformação pegar de verdade, como é que faz a transformação virar realidade? Uma das coisas que eu aprendi é que tem uma pergunta, né, que é o que define tudo, nós estamos reforçando os comportamentos antigos ou estamos reforçando os comportamentos novos? Uhum. Porque a gente quer que as pessoas se comportem de um jeito, só que a gente está reforçando os comportamentos de outro jeito. Né? E aí tem um conceito que vem da economia que eu acho que ajuda muito a gente a entender isso, que é a diferença entre preferências declaradas e preferências reveladas. Preferência declarada é o que a gente fala. Né? Eu gostaria eu quero poupar dinheiro. Preferência revelada é o que as minhas ações revelam. Né? Então, se eu digo que eu quero, é importante poupar dinheiro, mas eu gasto dinheiro com um monte de besteira, a minha preferência revelada é que eu não quero poupar dinheiro de jeito nenhum. Se eu digo que minha família é prioridade, essa é a minha preferência declarada. Se eu nunca tenho tempo para minha família, a minha preferência revelada é que família não é prioridade. E aí, se a gente pensa, né, nas empresas, várias empresas elas falam assim, não, a gente quer sim ter cultura de produto, queremos construir produtos do mundo, queremos empoderar os times, queremos focar em outcomes.
Mas isso é a preferência declarada da organização. Mas se no dia a dia todo mundo é cobrado por data, as pessoas não podem nem falar com os clientes. O que interessa é entregar projeto na data. Se o orçamento é baseado nisso, a preferência revelada é que o que interessa é projeto, entregar data e obedecer o chefe. Né? Então, se a gente não fechar esse gap entre a preferência declarada da organização, a estratégia, e a preferência revelada no dia a dia, você nunca consegue transformar a cultura. Né? E tem uma frase do Gary Hamel que eu gosto muito, que ele fala assim, o que a gente realmente precisa falar e precisa mudar são as coisas que a gente nem percebe, que são invisíveis. Né? São tão invisíveis quanto a água é para o peixe. Entendeu? É preciso mudar coisas assim que a gente nem pensa que precisa mudar. Né? Tipo, claro, a área de TI. Né? O cara de vendas vai lá e diz para a TI o que fazer, nesse exemplo das IPS. Né? Então ele nem pensa, né, que isso devia ser diferente. Né? Eu lembro que eu trabalhei com uma empresa de internet no Brasil, anos atrás, aqui, e eles estavam querendo montar uma posição na área de produto que era, como é que era? Era tipo um business partner de TI, que era a pessoa que fazia a ponte entre o time de produto e o negócio. E ele falou, mas, gente, de onde é que vocês tiraram isso? O fulaninho tem um primo que trabalha na TIM. Eu falei, pô, gente, desculpa, cara, a TIM não é exatamente uma referência de desenvolvimento de produtos digitais. Gente, vocês estão... Então, assim, a pessoa foi copiar o modelo que ele conhecia, entendeu? Assim, porque ele não entendia o papel do PM, não entendia a relação. Então, assim, a pessoa que vai ter um intermediário que é o leve e traz, entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar coisas que a gente nem percebe, às vezes. A gente nem pensa que é diferente, né? Coisa que é absolutamente invisível para a gente. Né? Então, explicar os conceitos, explicar essas coisas, que às vezes a gente faz isso, né, a vida inteira. Né? Então, mudança cultural é pensar assim, eu estou reforçando um comportamento novo ou estou reforçando um comportamento antigo? E quantas vezes a gente está reforçando um comportamento antigo? Né? Eu estou pedindo para as pessoas perguntarem o dado ou estou perguntando só da data? Né? Eu tô falando, qual é a sua hipótese aqui? Né? A liderança está questionando com quantas pessoas vocês falaram? Quantas você entrevistou um cliente? Né? Então, se você não fizer esse tipo de reforçar esse tipo de comportamento, você nunca vai mudar. Né? E acho que você trouxe um ponto bom. Isso vem da liderança, né? Acho que dois pontos importantes, né, do que você trouxe. Acho que a primeira é essa mesmo, né? Essa do comportamento, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa, fala, não, eu quero fazer isso, mas no fundo a gente se comporta de uma maneira completamente diferente. A gente precisa ter essa consciência. E a gente, né, nesse papel de liderança, a gente tem que levantar esses comportamentos, né, que contradizem o nosso desejo. A gente que tem que... a gente tem que perguntar para o time, vocês foram lá conversar com o cliente, qual o problema que a gente está querendo resolver? Que problema do cliente a gente está querendo resolver? Por que a gente está querendo resolver tantos problemas de uma vez? Por que a gente não seleciona só um para resolver primeiro e depois ver os outros? Não tem como priorizar os problemas? Poxa, por que a gente está entregando software só uma vez por mês? É nosso papel como liderança, né? Porque o que acontece? Mudança de comportamento é difícil pra caramba. E a liderança tem que modelar, tem que modelar, né? Liderar, por exemplo. O Bernardo Carneiro, que ele era CTO da OLX, já passou por várias empresas depois. A gente volta e meia, senta para almoçar ou para jantar, ele sempre conta, estou numa empresa nova, mesmo problema em todo lugar, né? É tudo focado em entregar projeto, focado em output. E o jeito que ele faz é muito legal, né? A gente trabalhou lá no LX lá atrás e tal. E aí, ele vira CTO da empresa, aí ele senta time por time. Qual o problema que vocês querem resolver aqui? Por que esse problema é importante? Não entendi. Me explica por que esse problema é importante. Então, esse problema não é importante, vamos trocar de problema. Esse problema que vocês querem resolver. Tudo bem. Está claro, todo mundo entendeu o problema, porque é importante? Legal. Como é que vocês estão medindo se vocês estão resolvendo o problema? Essas métricas aqui não medem nada que vocês estão querendo, não, gente. Desculpa. Aí, então, assim, legal. Já sabemos o problema que a gente resolver, já sabemos como medir. Legal. Quais são as hipóteses? Quais são as ideias que a gente tem? Essa hipótese não faz nenhum sentido, gente. Espera aí. Vai fazendo um passinho de cada vez com cada um dos times. E aí você vai rodando, as pessoas vão pegando o jeito novo de fazer, entendeu? Porque elas estão sendo cobradas não por... Veja, tem coisa que precisa de data. Claro, tem coisa que precisa de data. Óbvio. Mas não cobrar só isso. Né? Você entende
qual é o problema que você está querendo resolver, como é que mede, você entendeu o cliente, por que você falou que é importante, qual você conversou com o cliente, cadê o dado, você usou o dado, onde é que veio isso? Fazer as perguntas básicas. Né? Só que, nesse caso, o Bernardo já sabe fazer. Boas organizações não tem pessoas que já sabem fazer, não tem líderes que já sabem fazer, especialmente essa liderança média. Né? E aí, o que eu aprendi também do jeito duro, né, que esse cara vai mostrar, é que a gente precisa ter um jeito da liderança praticar o modelo de produtos, praticar outcomes. Da mesma maneira que você tem que praticar um esporte ou praticar instrumento musical. Você tem que praticar. Né? Exatamente. Né? Você não aprende, né, instrumento musical, você não aprende esporte sem praticar, você não aprende modelo de produto, não aprende a usar outcomes sem praticar. Então, tem que ter alguma hora na semana, pelo menos uma hora por semana, que a liderança pratica esses novos comportamentos. Né? Um dos jeitos de fazer isso, que eu uso, é usar o check-in OKR, que é um momento não só de acompanhar resultados, você já está falando de meta, já está falando de outcome, mas também reforçar os novos comportamentos. Né? Então, ele é muito mais um momento de mudança cultural e de transformar comportamento, mudar a cultura, do que só acompanhar resultado, porque você pode falar, essa métrica está funcionando? Cadê o dado? Por que vocês estão fazendo isso? Qual dado vocês têm? Vocês estão lançando produto de quanto em quanto tempo? Estão botando coisa no ar em quanto tempo? Qual a frequência? Cadê o círculo de feedback? Qual a última vez vocês entrevistaram com o cliente? O que aconteceu aqui? Então, você consegue ter essas conversas do modelo novo. Né? Tem outras maneiras de fazer. Você pode fazer product review, mas você precisa ter na agenda, inclusive da liderança, praticar o modelo novo de produto e, quando interagindo com os times, conseguir reforçar os comportamentos novos. Porque, se for sempre só cobrar data, não adianta. Né? E aí a liderança consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eles estão praticando e estão reforçando o comportamento. Só das perguntas que eles fazem para o time. Né? Então, é uma maneira... O check-in é uma maneira de fazer. Cada líder tem que arrumar uma maneira. Separa uma horinha na sua semana para você praticar o modelo de produto e ir mudando a cultura. É isso aí, fazendo as perguntas certas. E eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui. Acho que a gente falou vários insights aí interessantes sobre como mudar a cultura aqui. Né? Como a gente disse, é difícil pra caramba que mudar a cultura. A gente está mudando a forma de trabalhar das pessoas. E as pessoas já estão super acostumadas. Né? Eu sei fazer desse jeito, eu vou ter que aprender um jeito novo de fazer. Mas eu acho que a gente cobriu bastante terreno aqui. Eu acho que só uma mensagem final assim, não vai mudar de uma hora para outra, mas não quer dizer que você não vai melhorar. Né? Você consegue dar um passinho de cada vez, né? A cada mês, a cada trimestre melhorar um pouco, e ainda assim a mudança completa vai levar muito tempo. Né? Mas é um passinho de cada vez, você consegue ir melhorando. Essa que é a mensagem. Né? E eu ouso dizer que não tem fim essa mudança. Na verdade, você vai estar constantemente evoluindo, constantemente aprendendo maneiras melhores de fazer. E até, enfim, empresas top do mundo têm níveis e níveis de maturidade de modelo de produto. Tem times que estão mais avançados, tem times que estão menos avançados. Então, faz parte desse processo de aprendizado. Google, Amazon, eles também estão constantemente evoluindo, né? Com as tecnologias novas que estão chegando, começam a chegar modelos novos de trabalho ali para eles. Então, é uma evolução que começa, mas não tem fim. Até porque com o GenAI agora mudou a regra do jogo inteira. A regra do jogo está toda mudando. Né? Então, as empresas todas estão tendo que reinventar como é que se constrói produto. Né? Os papéis dos times estão mudando, está tudo mudando. Então, realmente para essa melhoria contínua. Mas acho que a gente conseguiu dar um bom recado de como fazer a mudança da cultura para o modelo de produto. Total, maravilha. Com isso a gente fecha mais um episódio e em breve faremos outro episódio. Diz aí pra gente que buzzwords que você gostaria que a gente falasse. Vamos finalmente falar de OKR, né? Muita gente me conhece como o cara do OKR. Acho que finalmente, agora que a gente já montou toda a fundação, né? Na próxima vez a gente fala de OKR, pessoal. Mandem perguntas, sugestões, né? Pra gente também. Talvez tenha que ser até uns 2 episódios aí, porque o OKR vai dar bastante pano para manga. Vai dar bastante pano para manga. Mandem perguntas, sugestões e vemos vocês no próximo episódio, pessoal. Isso aí. Valeu, pessoal. Pessoal, tchau, tchau.